dar início. Olá, professor, boa noite. Boa noite, tudo bem, professora Joana? Tudo bem, tudo bem. Nós vamos dar início aqui a mais uma live, né? Isso é um programa da Câmara de Desenvolvimento Profissional do CRC, né? Que a gente está envolvido aí com todas essas alterações e conversando com os nossos colegas profissionais, né? Que estão também envolvidos com todas essas mudanças, né, professor? Principalmente as mudanças com relação às alterações trabalhistas no contexto do Covid 2019, né? A gente tem aqui a medida 927, 936, 946. E aí, a gente convidou, né? De antemão, já agradeço aí, professor, a sua disponibilidade de aceitar o convite do CRC. Em nome do CRC, eu agradeço. O professor Humberto, ele é especialista em Direito de Processo do Trabalho, ele é mestre em Direito Constitucional, doutor em Ciências Jurídicas, professor de Direito do Trabalho, professor do UniRN, das pós-graduações, é nosso professor lá, dos cursos de pós-graduação de Auditoria e Perícia e de Gestão Fiscal e Tributária. Professor bastante querido, né? Professor da BSSP, ministra curso aí na área trabalhista no Brasil inteiro. Então, é um prazer muito grande recebê-lo aqui, né, na nossa live aqui do CRC. E aí, a gente vai falar, o senhor vai falar um pouco dessas medidas, mas aí não vai aprofundar muito, porque esse aprofundamento a gente não tem nem tempo, né, professor? É verdade. O aprofundamento vai ser nos cursos, né, que aí eu já vou falar um pouco para vocês, que o professor, ele vai fazer alguns cursos online, no final ele vai explicar e vai dar alguns descontos aí para os contadores que desejarem fazer o curso. Aí vem o curso da medida provisória, as medidas provisórias 927, 936 e 946, e o Covid 2019, né? Vai ser dia 17 de abril, das 18h30 às 23h. E ele tem um outro curso também, que vai ser no dia... Esse é de Direito Preventivo do Trabalho, já é a segunda turma, e vai ser no dia 18 de abril, que é o sábado, das 8 às 12, das 13h30 às 17h30. Então, o dia todo aí dá para ficar bem inteirado desse assunto, né, professor? Com certeza. Um intensivão com o Humberto Lucena. Exatamente. Um intensivão sábado inteiro com o Humberto Lucena. E aí, professor, então vamos conversar um pouco sobre essas medidas, né, as alterações trabalhistas, e eu acho que o foco maior do nosso assunto seria a mais polêmica, que é a 936, né? Que até hoje tem aí julgamento e tudo mais. Perfeito. Bom, professor, em primeiro lugar, agradecer aí o convite ao CRC Rio Grande do Norte. Já tive a oportunidade de ministrar algumas palestras lá no Conselho e saudá-la, a coordenadora lá dos cursos de pós-graduação do UniRN, que eu já sou professor há bastante tempo. Temos uma parceria muito boa, né? Exato, temos uma parceria perfeita, muito boa. É um público que eu gosto muito de ministrar aulas, são os contadores, notadamente porque eu digo que o contador é o paramédico da empresa, né? Enquanto o hospital tem o médico, quando a gente está doente, está ali prestando os primeiros socorros, o contador tem exercido um papel muito importante nesse momento, porque nem sempre a empresa tem o dinheiro para contratar um advogado, para dar uma assessoria, e é o contador que tem feito esse meio de campo, né? Esse profissional bem completo, que o mercado tem exigido aí uma formação diferenciada, e que eu tenho certeza que vai sair muito fortalecido desse. Graças a um bom contador, a empresa pode ser salva ou não, se ele não for tão preparado assim, né? Bom, e aí já iniciando a nossa conversa, conforme a senhora havia adiantado, tenho esses dois cursos, um amanhã à noite, das 18h30 às 23h. Vamos tratar das medidas provisórias, destrinchá-las, porque dentro dessas MPs, professora Joana, muita coisa está escrita, e o que está escrito é mais simples da gente entender porque está lá, mas tem muita coisa dita que não está escrita lá, né? Que é justamente aí onde ocorrerão os problemas, os possíveis passivos. E às vezes a medida provisória dá uma série de possibilidades à empresa que ela nem sabe que existe. Por exemplo, o parcelamento do 13º em 3, 4, 5, 6 vezes não está na medida provisória 927, mas a medida provisória tem instrumentos que permitem esse parcelamento, sobretudo nesse momento. Numa negociação individual com o empregado. No momento que a empresa está em dificuldade financeira, em vez de pagar
em 2 parcelas, parcelar em até 6 vezes, aí até dezembro, por exemplo. E a gente no curso fala dessas hipóteses. Caso de suspensão e redução de empregada gestante, como é que seria a questão adequada, férias em caso de suspensão, porque aí se mistura tudo, né? Mas, fundamentalmente, esse é o curso da medida provisória, né? E no sábado é um curso mais para o futuro, aplicável agora, mas esse período todo, ele, na perspectiva, tenho certeza que na perspectiva contábil também isso acontece, mas ele vai nos trazer muitas lições de como a gente vai conduzir os negócios daqui para frente, e como a gente vai encarar as relações sociais, a solidariedade, as relações familiares e as relações trabalhistas. Eu tenho batido muito na tecla da necessidade das empresas não viverem pensando só na próxima folha de pagamento, né? Infelizmente, a gente tem uma cultura muito imediatista. Olha, se eu conseguir o caixa para pagar a próxima folha, já está valendo. E não é assim. Tempos de crise, né? A gente faz curso na internet, ensina o menino a administrar a mesada que ganha, mas fala em planejamento tributário para as empresas, um tema que está sempre muito em alta, mas pouco se fala em planejamento trabalhista. E um momento como esse, uma pandemia dessa, vem para chacoalhar tudo aquilo que a gente achava que tinha como verdade absoluta e coloca tudo abaixo. Então, a gente, né, precisa se reinventar na qualidade de profissional. E as empresas precisam também levar em conta agora que, além do planejamento meramente econômico imediato, para pagar salário, 13º, precisa ter um planejamento de crise. Não é plano B, aí é plano D, E, F, né? E isso, no curso, a gente trata de como fazer isso, de como mostrar esse novo cenário. Porque é muito fácil a gente dizer, por exemplo, para alguém, mas, rapaz, você precisa ter uma reserva financeira para que você perdeu o emprego, ou se aconteceu uma doença. Mas pouca gente fala isso em relação às empresas. Como é que uma empresa, com 5 dias de pandemia, de Covid, ela quebra? Tem alguma coisa errada, não é? Como é que uma empresa com 10 não suporta 10 dias de crise? Significa dizer que havia uma má gestão. E essa má gestão passa por vários setores. Fiscal, trabalhista, de gestão e assim por diante. Então, essas medidas provisórias, elas, na verdade, trouxeram, eu costumo dizer que é um cardápio de opções para o empregador. Temos mais de 10 situações que ele pode colocar em prática: banco de horas, positivo e negativo, antecipar feriados civis e religiosos, antecipar férias que estavam em período de aquisição, individuais ou coletivas, suspensão de medidas administrativas relacionadas a exames demissionais, por exemplo, né? E exames periódicos, porque está muito difícil para a empresa agora, nesse momento, fazer o exame. Não tem onde fazer. A empresa está em situação difícil muito demais. Complicada, né? A própria figura da redução de jornada de salário e suspensão do contrato de trabalho, o diferimento das competências de março, abril e maio, salvo engano, do FGTS, podendo ser pagas em até 6 parcelas. Enfim, uma série de possibilidades que o empregador pode usar ao mesmo tempo, umas para alguns setores da empresa, outras daqui a 1 mês, daqui a 2, umas por 10 dias, 15, 20, 30, outras por 60, 90. Mas para saber fazer isso, precisa ter um bom contador, precisa ter um operacional aí que esteja atualizado. E aí eu gostaria de parabenizar, aproveitando a ocasião, a classe dos contadores, né? Os contabilistas, de forma geral, que tem sido assim, 60% do meu público nos últimos dias, nos cursos, nas lives. E o pessoal está indo atrás mesmo, porque é uma responsabilidade muito grande. Costumo dizer que o contador tem que entender direito do trabalho, tributário, gestão, psicologia. Tem que ter bastante coisa. E aí, assim, para que sejam bons contadores, né? Atualmente a gente conta com um conselho bem próximo. E aí eu vou até saudar o nosso presidente. Ele entrou aí na live, o nosso presidente Erivan, que está bem envolvido com essa questão de capacitação mesmo. E essas lives, elas têm sido muito, muito boas. E aí, pessoal, o pessoal que entrou agora e que já entrou, né, que tá, se quiser fazer alguma pergunta aí na barra de baixo, tem uma interrogação. E aí, no final, o professor Humberto vai responder essas perguntas. Aí, o ideal é que vocês façam as perguntas nessa interrogaçãozinha.
Ok? Na caixa de perguntas, né? Na caixinha de perguntas, exatamente. Muito bem. Então é isso. Bom, então vamos lá. Só continuando o que eu estava falando, e aí nós temos uma série de medidas provisórias aí que o governo disponibilizou. Invariavelmente, a que tem dado mais burburinho, né, mais controvérsia e um certo desencontro de informações é a 936, que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, né? Começou hoje a sessão de julgamento da liminar do ministro Lewandowski, que vai até amanhã, certamente. Mas essa MP, ela trata me parece que algo muito importante nesse momento. Já temos nesse cenário, professora, em um mês, 9 milhões de desempregados. É um número que a gente nunca experimentou até então. Estávamos aí com em torno de 11, 12 milhões de desempregados. O país estava se recuperando, né? A cada 6 meses, 500 mil novos postos. Acho que Professor, eles estão falando aqui que a caixinha não está aparecendo. Para mim está aparecendo. Para você está aparecendo também, não sei. Eu acho que ela Não, está ativada. é porque só aparece para você. Mas acho que para eles não está Para mim aparecendo, está não. Então, aparecendo. E aí, então o que é que eu ative as faço para que perguntas. apareça? Então ative as perguntas mesmo. Mas aqui eu não. Aqui não. Aqui para mim aparece. Não sei onde é que eu ativo essas perguntas aqui. Vai ser pelos comentários, depois eu seguro os comentários e aí a gente faz dá as respostas. Vamos lá. Bom, então Tá aparecendo. O Josué está falando agora que está aparecendo, não sei. agora apareceu? Agora ele está falando que apareceu. Pronto, tá ok. Tem várias pessoas dizendo que tá ok. Então vamos lá. Muito bem. Então, essa MP 936, ela trata, na verdade, de tentar minimizar os danos, né? A projeção econômica, a gente já está no país atualmente 20 milhões de desempregados. Isso é muita coisa, é 10% mais da população desempregada. Podendo chegar a 40 milhões se essa situação dura mais 2 ou 3 meses. Se chegarmos no cenário de 40 milhões de desempregados, é praticamente um estágio de selvageria, né? Porque a gente tem que pensar o mundo do trabalho de forma muito mais ampla. Quando o desemprego está muito alto, a violência dispara. Quando o desemprego está a alto, preocupação? né? Isso. E a gente começar a ter desobediência civil, saque em supermercados, sequestro, assaltos numa maior proporção, enfim. Daí, a gente tem que ter essa preocupação em preservar as empresas, os empregos, porque tem um impacto social muito grande. Essa MP permite a redução de jornada e salário e suspensão do contrato aí. E ela tem uma série de regras, né? Uma série de regras que precisam ser observadas, mas o grande ponto de discussão atual é justamente esse acordo individual, né? Porque lá a regra estabelece que a empresa faz o acordo individual com o empregado para suspender ou reduzir jornada e salário, suspender o contrato, e ela deve encaminhar no prazo de 10 dias para o sindicato. E muita gente estava questionando, mas como assim encaminhando prazo de 10 dias para fazer o quê? E o ministro concedeu uma decisão em sede de medida cautelar, uma liminar, e tem muita gente achando que, por exemplo, o sindicato ele vai precisar homologar esses acordos. Não, não é isso. O sindicato não é um órgão carimbador de acordo entre empregado e empregador. Na verdade, essa informação ao sindicato é para que, se os sindicatos quiserem, eles podem assumir a negociação. Então, a partir do momento que a empresa celebra um acordo individual com o empregado, esse acordo já começa a ter validade. Inclusive, ela deve mandar, nesse mesmo prazo de 10 dias, a informação ao Ministério da Economia, né? E ela manda essa informação ao Ministério da Economia e, naturalmente, que dentro dos 10 dias também o sindicato informa se quer ou não assumir a negociação. Se ele fica caladinho lá, significa dizer que aquele acordo está valendo. Mas, se depois houver uma convenção coletiva de trabalho, um acordo coletivo de trabalho, o que o sindicato negociou vai prevalecer sobre o acordo individual, se for mais vantajoso. Então, na verdade,
o meio de campo está muito iniado, como a gente diz aqui no Nordeste. Isso. Esse procedimento não está muito claro, mas nesse momento o que a empresa tem que fazer é o seguinte: encaminha para o Ministério da Economia, encaminha para o sindicato. Isso, é o que ela tem que fazer, é isso. E se o sindicato tiver interesse, tem muita empresa mandando um acordo dizendo, olha, mas o sindicato está se recusando a homologar. Ele não tem que homologar. Na verdade, essa comunicação não é para o sindicato homologar, certo? Não é nenhuma rescisão de contrato de trabalho, né, que ele homologava antigamente. Não é nesse sentido. Essa informação é apenas para o sindicato tomar alguma iniciativa de celebrar um acordo coletivo ou não. Porque a partir do momento que o acordo foi celebrado, ele já surte efeitos, né? Claro que lá na frente, por exemplo, dentro desses 10 dias, ou lá na frente, o sindicato pode notificar a empresa para dizer o seguinte, mas vem cá, a gente está vendo aqui que seu balanço patrimonial, seu balanço contábil, você inclusive lucrou nesse período de período, pandemia, e como é que você... né? E você está reduzindo jornada e salário por quê? Então... O sindicato pode tomar alguma ação contra a empresa nesse sentido. O que ele não pode fazer é querer se utilizar de argumentos ilegais, inconstitucionais e ilícitos, como, por exemplo, cobrar contribuições. Então, o que está acontecendo é que tem alguns sindicatos, né, que a gente está sabendo, alguns sindicatos têm cobrado para fazer essa homologação, né? Justamente. A gente sabe que a contribuição sindical é facultativa, mas essa cobrança de taxa, o que é que você me diz disso? Acho que a gente... Então... Infelizmente, tem empresa que está pagando porque... Eu vou falar na perspectiva dos tribunais, né? O que é que a jurisprudência... Porque quem vai dar a última palavra são os tribunais trabalhistas sobre isso. Qual é o entendimento hoje? Que os sindicatos, eles só podem receber contribuições de quem for filiado ao sindicato. Aí você pode questionar, mas professor, os sindicatos vão viver de quê? Porque quase ninguém que faz contribui, né? Quase ninguém paga sindicato. Porque quando é facultativo, você não vai... Ele tem conta de energia elétrica, tem funcionário. Pois é. É que desde 2017, a legislação, a reforma trabalhista, praticamente equiparou um sindicato a uma associação comum, no sentido de que qualquer associação, para ter recurso dos associados, ela convence o associado. Venha para cá que a gente tem convênio, que a gente luta realmente por você, que aqui nós vamos ofertar cursos, e se você for associado, você vai ter desconto, tem plano odontológico, plano de saúde, tem uma sede social, a gente dá palestra de esclarecimento, enfim. A empresa não tem que atrair o cliente, o sindicato tem que atrair o trabalhador. Também. Então, exatamente. A lógica é o seguinte: se o sindicato tem que fazer isso, prestar algum serviço para convencer o seu filiado, e isso aí, se ele quiser participar, a empresa não tem nada que se meter nisso, é um direito dele, garantido pela Constituição, mas ela tem que fazer isso. Mas o que é que ela não pode fazer? Ela não pode ser custeada, o sindicato não pode ser custeado pelo dinheiro da empresa. Pensa comigo, para que serve o sindicato? De acordo com a Constituição e da lei, defender os interesses do trabalhador na esfera administrativa e esfera judiciária. Exato. Ora, e eu vou defender os interesses do trabalhador 99,9% das vezes contra quem? Contra a empresa, não é? Contra o empregador, fiscalizar, eventualmente ajuizar uma ação contra aquela empresa, saber o que é que está acontecendo ali, eventualmente algum caso de assédio, não está pagando salário direito. É para isso que os sindicatos foram pensados. Não é? Agora, pensa comigo, se eu existo para defender o trabalhador e o meu bolso está sendo custeado pela pessoa que eu vou combater, que eu vou bater de frente, qual é a autonomia, traduzindo em bom português, qual é a moral que eu, sindicato, vou ter, né, para cobrar dessa empresa, para cobrar desse empregador, se é ele que está pagando as contas do sindicato? Deveria ser a minha base, que são os trabalhadores que eu represento. Portanto, isso que eu estou explicando assim, numa linguagem não tanto jurídica, o que a gente chama é princípio da não interferência patronal nas atividades sindicais. Porque injetar dinheiro, custear sindicato, é uma forma, juridicamente, presume-se que quando você paga, você tem o direito de cobrar alguma conduta daquela pessoa. Eu costumo dizer o seguinte, minha mãe, Dona Sônia, dizia,
quando você morar aqui na minha casa, você vai comer do meu pirão, você tem que seguir minhas regras, né? Você tem que Você ser, pode ser o que isso for, mesmo. trabalhar onde Eu for, digo aqui a mesma coisa para não é? minhas filhas. Pode ter Aqui o título que for. Comeu do meu pirão, tem que seguir as minhas regras. Então é o seguinte, se o pirão está sendo custeado pela empresa, esse sindicato aí não vai ter autonomia de bater de frente, ajuizar uma ação, chegar junto do empregador e cobrar assim por diante. Essa é a lógica de não poder cobrar. De só poder cobrar de quem é filiado ao sindicato. Porque aí ele está me cobrando para eu fazer o trabalho de representação dele. Certo? Essa é a lógica. Claro, isso mesmo. É. os sindicatos, eles cobram? Cobram, porque não existe Tem ainda... alguns, né? Não são todos, né? Não Sim, vamos generalizar, realmente sim, não são todos, sim, mas tem perfeitamente. alguns. E assim, que é até contraditório, porque se está se fazendo um acordo para se preservar o emprego, o sindicato tem que lutar por isso. Com Então, certeza. E não. eu acho, viu, professora, que esse é um momento, assim, perfeito. É o clímax. Porque desde 2017, a gente sabe que muitos sindicatos foram enfraquecidos com essa questão da perda da contribuição sindical obrigatória. E aí, já que ele tem essa obrigação de atrair o trabalhador para a filiação, ele tem a faca, o queijo, não é? A moringa d'água gelada e o doce na mão para dizer o seguinte, meu amigo, agora eu vou lutar por você. Porque muitas vezes a gente sabe que existem excelentes empresas, excelentes trabalhadores, mas existem péssimas empresas e péssimos empregados. Então, tem muita gente, por exemplo, que está se utilizando desse momento de pandemia de forma oportunista. A empresa já vinha com a péssima gestão contábil, já vinha com a péssima administração, já vinha atuando no vermelho e, diante desse cenário, se aproveitou disso para mandar muita gente embora, né, para fazer redução de jornada de salário e suspensão de toda forma. Então, esses casos aí, né, esses casos, os sindicatos teriam ou têm a chance de chegarem juntos e dizer, ei, não é bem assim, a gente está aqui para defender o interesse do trabalhador. E isso é responsabilidade jurídica e social. Qual é o grande discurso hoje das empresas? As empresas não estão, as boas empresas, né? Elas não estão preocupadas apenas em venderem os seus produtos ou serviços. Elas estão preocupadas também em associarem o seu nome e a sua marca a condutas boas, condutas bacanas. Boas, exatamente. Por que é que nessas lives de sertanejo aí todo mundo está doando, empresa grande doando, não sei quantas toneladas de alimento? Ela tem obrigação? De jeito nenhum. Mas porque isso agrega valor ao seu produto, serviço e sua marca. O sindicato teria uma ótima chance para chegar junto da empresa e dizer o seguinte, olha, tudo bem, você não é filiado, mas eu vou trabalhar para você porque eu tenho que representar você. E aí usar isso a favor dele, né? Então, isso depende, claro, de uma mudança de cultura, de mentalidade dos trabalhadores, das empresas e sindicatos. Então, a ideia é justamente essa. Eu penso que o momento é muito complicado, precisaria de uma solidariedade de todo mundo. A gente fala, vamos dar as mãos, mas... esse é um momento de união mesmo. Com certeza. Esse é. Nós podemos não estar no mesmo barco, porque o trabalhador não necessariamente sofre as agruras da empresa e da empresa do trabalhador. Mas estamos todos no mesmo mar, e esse mar é revolto, né? Então, é um momento de tolerância, de conversar. A gente, infelizmente, nós já estamos recebendo, trabalho no Tribunal do Trabalho, já estamos recebendo dezenas de ações trabalhistas, já por conta, a gente não tem nem um mês de Covid, né? Mas já estão chegando as ações trabalhistas por Exato. Então, é fundamental nesse momento ter um pouco de calma, de cautela, de analisar o que é possível ser feito e, fundamentalmente, também de ter transparência nessas negociações. Às vezes, eu percebo que muitas empresas, legitimadas pelo desespero, porque está com as portas fechadas, o dinheiro não está entrando, tem compromissos, tem cargos, tem imposto, tem salário. Mas tem empresa que está em situação difícil, porque ela está literalmente fechada. 600 mil empresas já fecharam as portas. Isso aí 9 milhões de desempregados, né? Mas para retornar isso aí, gente, isso vai ser... Pois é. O que é que ela pode fazer nesse momento? Primeiro, ela tem que saber quem é que está próximo dela. Certo? E isso aí sai até da área trabalhista. Quem é que está próximo de mim? São os meus colaboradores, são os meus clientes e são os meus fornecedores. Eu vou negociar com os meus empregados, vou renegociar com os meus clientes, vou renegociar com os meus fornecedores. Então, são várias vias de atuação. O governo tem dado várias possibilidades. Isenção
fiscal aí, em folha de pagamento, sistema S, microcrédito para a empresa, 3 medidas provisórias aí de flexibilização da lei trabalhista, medida provisória de liberação de FGTS para empregado até 1045. Então, precisa saber que é um verdadeiro leque de opções, mas tem que saber usar. Muita comida, certo? Muita comida não quer dizer que você vai ficar alimentado, porque McDonald's é gostoso, enche, mas não alimenta, né? Exato. Então, tem que saber comer, tem que saber se servir dos pratos. É isso mesmo. Tem que começar com a entrada, depois você vai degustando, porque se você se aperrear, se afobar ali, quer comer tudo de uma vez, quer colocar tudo de uma vez, não faz nada direito, certo? Então, tem que ir com calma. Vamos lá, professora, mande as ordens aí. Temos alguma pergunta? Aí, assim, tem uma pergunta aqui de uma colega que ela está perguntando que se esse contrato individual pode ser feito sem essa homologação do sindicato. Jamais, jamais. Essa negociação individual, na verdade, não é homologação, é comunicação. O ato jurídico de homologação significa o seguinte, que eu só darei validade ao acordo caso o sindicato aprove. Não é isso. Na verdade, o que a empresa faz, ela faz o acordo com o empregado, manda para o Ministério da Economia para ele receber o benefício lá no prazo de 30 dias, não é? E ela encaminha para o sindicato, que é para o sindicato ver se tem interesse em fazer alguma negociação com a empresa. Se ele ficar calado, o acordo individual vai valer. Agora, se ela não manda essa negociação para o sindicato, vai ter problemas sérios, vai ser multado, esse empregado pode ir para a justiça depois pedir a diferença de salários, enfim. Vai ficar ruim para essa empresa aí. Não é uma opção não mandar. Isso. E assim, normalmente o que está se fazendo é mandar por e-mail, até porque eles estão em teletrabalho, está tendo... Sim. E aí se faz o contrato assim mesmo. Sem problema, sem problema. A medida provisória, inclusive, autoriza os meios eletrônicos de comunicação nessa época. Até porque muitos deles estão fechados, não tem como mandar carta, demoraria muito, enfim. Então, tem que saber fazer, né? Não pode dizer, não sei onde é não sei onde é o sindicato não responde. Se o sindicato não responde, encaminha para a federação. Se a federação não responde, encaminha para a confederação. Entendeu? Então, e aí você acha que ele pode se negar? O sindicato, se ele se negar, então alguém está perguntando aqui, um colega está perguntando, se o sindicato se negar a... Na verdade, a gente está comunicando, se não é homologação, né? Isso, é uma comunicação. Eu falo assim, geralmente a turma fala, o sindicato se nega, é porque muitas vezes o sindicato não quer nem receber a comunicação, não é? Mas não há que se falar, o sindicato se negou a homologar o acordo. Ele não vai homologar acordo. Isso é uma ideia muito equivocada que existe. Tem até sindicatos se aproveitando disso. Né? E que não é homologação. Mas nem existe essa figura da homologação, nem na medida provisória, nem na decisão do ministro Lewandowski. Essa comunicação ao sindicato não é com a finalidade do sindicato validar ou não, de jeito nenhum. É para que o sindicato saiba o que é que está acontecendo naquela empresa. E aí, caso ele queira, né? Ele pode tomar a iniciativa de pedir explicações àquela empresa, ele pode ajuizar uma ação contra aquela empresa, se ele entender que aquela negociação não foi adequada. Ele pode assumir a iniciativa de um acordo coletivo, porque, por exemplo, o sindicato pode dizer, olha, você reduziu aqui 70% da jornada, mas, na verdade, você está precisando de mais. Você contratou mais empregados nesse período. Não tem sentido se reduzir jornada e fazer contratação, não é? Então, talvez não fosse adequado reduzir 70%, mas reduzir 25%, reduzir 50%. O que o sindicato não pode fazer é, com base nesse acordo, ele usar isso para extorquir, para exigir contribuições da empresa, que isso aí não é possível. Tá? Não é possível. Professor, e no caso de uma empresa, uma escola privada que não é filiada a nenhum sindicato? Não, como é que ela faz? Mas não independe de filiação, né? Independe de filiação. Porque existe o sindicato realmente. Isso. O que a empresa tem que fazer é procurar o sindicato do trabalhador, não é o sindicato patronal, não, certo? É o sindicato de categoria profissional. Isso independente dele ser filiado, dele não ser filiado. A obrigação da empresa fez o acordo com o empregado, encaminha para o sindicato e depois é o sindicato que se vire para, se quiser tomar uma iniciativa de celebrar um acordo comigo, se quiser me convocar para uma reunião e assim por diante, tá? Então,
Se o sindicato convocar a empresa para uma negociação, a empresa não pode se negar. Por quê? Porque o artigo 616 da CLT proíbe que, dentro do direito coletivo do trabalho, que são essas relações de sindicato, acordos e convenções, as partes, elas podem até não chegar a um resultado positivo da negociação, mas elas não podem se recusar a sentar para conversar e negociar, entendeu? Esse é uma regra básica. Então, lá, o 616 da CLT prevê o chamado princípio da inexcusabilidade. Eu não posso me excusar, me recusar a negociar. Pode ser que não dê certo a negociação, mas quando não dá certo, aí tem outras figuras, greve, dissídio, na justiça de trabalho, assim por diante. Exato. Professor, e tem uma pergunta aqui de um outro colega perguntando se um funcionário que teve a sua redução de jornada de trabalho, se ela pode ser contratada em uma outra empresa como horista? Sem problema nenhum, sem problema nenhum. Ela só não vai ter direito a esse benefício, a gente chama de BEPER, né? Benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, uns chamam BEPE, outros chamam de BEPA, enfim. Nas hipóteses que a lei diz que não tem direito, como, por exemplo, se ela tiver seguro-desemprego, se ela tiver mandato eletivo, vereadora, prefeito, deputado, conselheiro do tutelar, se ela for empregada pública e das empresas contratados das empresas da administração indireta e subsidiária, se ela for aposentada, se ela estiver recebendo salário de maternidade, ou seja, benefícios da Previdência Social, com exceção do auxílio, acidente e da pensão por morte. Esses dois casos, se o empregado receber, ele pode fazer redução de salário e jornada em suspensão. Mas, nas demais hipóteses, não há nenhuma proibição quanto a isso, tá? Certo. E se por acaso for melhor para o trabalhador, ele pode retroagir a data do acordo? Não. Veja, no direito, as coisas sempre, 99% dos casos, funcionam daqui para frente. As coisas velhas do passado lá ficaram. Tem um versículo desse na Bíblia, né? O que era velho, o que foi no passado ficou para lá e isso que tudo se fez novo. A regra é daqui para frente. Empresa que faz acordo de celebração com data retroativa está cometendo uma fraude trabalhista. As multas são de 1.000... Independente do trabalhador aceitar ou não. Irrelevante, porque isso é uma regra de ordem pública, né? Fraude, quando ocorre uma fraude trabalhista, do ponto de vista jurídico, a violação não é só do direito do trabalhador, a violação de todo o senso de justiça da sociedade, que espera que as pessoas ajam com retidão, com correção e assim por diante. Então, é importante saber que esses acordos com data retroativa, as multas variam de R$1.000 a R$100.000, de acordo com o MP, certo? De multa leve até gravíssima. Então, o que era para baratear pode sair muito caro se a empresa fizer. Muito mais caro, é verdade. Muito mais caro. Não é uma carta branca para a empresa fazer o que ela bem entende, tá? Essas medidas provisórias são oportunidades flexíveis que a empresa tem para sobreviver a essa crise. Se a gente for olhar direito, professora, só para empregados, só para empresas, assim, fazendo uma análise técnica, tivemos medida provisória retirando contribuições da folha de pagamento, medida provisória flexibilizando regra de férias, banco de horas, pagamento de terço, possibilidade de licença remunerada, negociações de redução de jornada e suspensão. E para os empregados, de forma geral, não sobrou muita coisa, a não ser aceitar essas hipóteses. Aceitar, não é? Que é melhor assim, do que desempregar e ir para o seguro-desemprego. Então, e depois batalhar, porque ninguém sabe o que é que vem pela frente, né? Perfeito. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quanto mais chance e oportunidades o governo dá ao empreendedor, de possibilidades dele agir, mais frágil fica o argumento dele de colocar todo mundo para fora de maneira massiva, entendeu? Sem antes tentar colocar essas medidas aí em prática. Então, todo momento de crise, ele traz um momento com ele de possível precipitação, não é? Possível precipitação. Tem gente que perde o emprego, aí já pensa logo em vender o carro, o que é que eu vou fazer? Enfim, sei que tem ansiedade, tem muita gente sem dormir, já tem gente, infelizmente, cometendo suicídio por conta dessa situação, né? Isso é uma situação muito complicada. Eu comparo assim, o momento mais difícil que o Brasil viveu próximo disso foi o sequestro das cadernetas de poupança, né, pelo governo Collor.
que a gente Aquela- teve... eu lembro. Pronto, né? Isso Teve foi. muito suicídio nessa época, muita gente adoeceu, Foi, tinha gente que tinha perdido todas as suas economias perdeu e tinha tudo. perdido E, se desesperou. e o segundo momento, que não foi no Brasil, mas que o Brasil sofreu, foi a crise de 29 dos Estados Unidos. 2000, Então, sim. a gente não teve nenhum momento na história do Brasil E a algo. guerra, né? É, é, Segunda Guerra, a que gente não teve. já faz. A gente teve a Não, guerra, a não. participação, as guerras aqui, mas se a gente for analisar direito, as pessoas tinham uma certa liberdade de produzir, a vida continuava, né? A guerra era lá Aqui fora, em se algum parou outro mesmo. episódio. Nós estamos escravos de um vírus, né? Na verdade. Está tudo parado. O É prejuízo uma guerra de que a gente não sabe quem é o inimigo, né? a gente sabe, mas não vê e não sabe onde ele está, o que é Não vem, pior, não né? sabe que Então, é pior. o Que é prejuízo pior. já vai em torno de 9 trilhões de dólares da economia mundial. 9 tri. É Fica- como se 3 vezes a economia do Brasil quebrasse, entendeu? É complicado um negócio desse. Professor, aí tem mais aqui algumas perguntas, né? Tem. Se o sindicato só confirmar o recebimento do e-mail, se pagar. Não, eu acho que Não, até você já falou sobre isso. primeiro que ele não pode exigir pagamento para receber e-mail, né? Isso não existe. Eu acho porque assim, quando você manda o e-mail, você já tem a comprovação de que comunicou. E isso, você tem que enviar o e-mail, tá? E, na medida do possível, fazer alguma coisa para se certificar que eles receberam. Não, isso é algo tão bizarro, professor, um sindicato, uma federação, uma confederação, dizer, eu só respondo e-mail se você me pagar, que isso configura até um crime de extorsão. Tem repercussão na esfera criminal. Então, cabe ao empregador, nesse caso, se eu fosse empregador, né, nessa situação, eu encaminharia a notificação à federação e confederação e me documentaria que eu agi de acordo com a lei, que era informar. E depois o sindicato decidiria. Tá? Então, por conta da... Tem um versículo na Bíblia que diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Está escrito lá no Velho Testamento. Então, a falta de informação, a falta de conhecimento, muitas vezes faz com que empresas fiquem reféns dessas ameaças. Quando, na verdade, a medida provisória diz o seguinte, você só tem que comunicar dentro de 10 dias e se o sindicato quiser assumir uma negociação, beleza. Se não, se ele ficou silente nos 10 dias, presume-se que ele aceitou o seu acordo. Então, tem gente arrancando os cabelos da cabeça, entendeu? Por coisa pouca, por café pequeno. Quando teve muita notícia equivocada, fake news sendo divulgada por aí, mas porque muita gente nem leu a decisão, não leu a medida provisória. E a gente sabe que notícia ruim corre muito mais rápido que muito mais rápido que uma boa. É verdade, é verdade. Mas quem está acompanhando a gente sabe como é que é a verdade agora, né? No caso de um aposentado que esteja trabalhando e tiver sua redução de jornada, ela vai receber esse auxílio? Não vai porque a MP proíbe o pagamento do benefício a quem esteja em benefício de prestação continuada do RGPS, o regime geral ou o regime próprio, no caso de servidores públicos. Então, esse empregador não vai poder fazer nem suspensão nem redução com esse empregado aposentado. Tem que pensar em outra estratégia. Coloca ele de férias, antecipa feriado, coloca em licença remunerada superior a 30 dias que ele perde o direito aquisitivo. Vai banco de horas, né? Banco de horas, positivo, negativo, certo? Enfim, coloca ele em regime de home office, se for o caso, mas redução e suspensão não vai poder. Não vai poder, né? E se por acaso não haja sindicato da categoria, para onde mandar essa comunicação? Para a federação. O artigo 617 da CLT, ele estabelece o seguinte, que a comunicação, a princípio, é ao sindicato. Se a categoria não estiver organizada em sindicato, manda para a federação. Hoje é raríssimo você ter uma categoria. É raríssimo não ter, pelo menos uma federação, não é? Pelo menos uma federação. Sim. Ou uma confederação. Se não tiver nenhum nem outro, para o empregador, tanto melhor, porque aí ele fez a parte dele e não vai ter ninguém para cobrar dele depois. Mas ele tem que fazer a parte dele, certo? Sindicato, federação e confederação. Tem mais uma pergunta aqui, mas acho até que você já respondeu. Então, não precisa da anuência do sindicato e o Ministério e o MTE, né? Ministério do Trabalho. Não. O antigo Ministério do Trabalho, que hoje é Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ele não se mete nessa história. Ele foi incorporado ao Ministério da Economia.
O que a empresa precisa fazer é encaminha para o sindicato, certo? Se certifica que ele recebeu, encaminha para o Ministério da Economia e só. E vê se o sindicato vai notificar a empresa. Aí, sim, se o sindicato se manifestar em relação àquele acordo, a empresa vai ter que negociar com o sindicato. Mas se ele ficar calado, presume-se no silêncio que foi aceito o acordo. Aceito. É verdade. É verdade. Agora, assim, o que vai acontecer muito assim, com os escritórios de contabilidade é a questão desses sistemas. Além de estar lentos, porque eles estão as plataformas muito utilizadas, e também a demora para que seja analisado pelo Ministério da Economia para liberação, porque ele dá 30 dias após o pedido, o funcionário recebe, né? Eu acho que vai ficar complicado isso por conta das plataformas, dos sistemas. A gente está tendo sistemas super lentos. É assim, bem a parte operacional do acordo. Estamos aguardando, professora, uma portaria aí, saindo amanhã ou no máximo próxima semana, que vai regulamentar essas situações que estão os pontos sem nós, né? Que ficaram aí da MP. Por exemplo, o empregador web, minha formação é jurídica, mas eu participo eu estou aprendendo contábeis por osmose, né? Estou cursando a graduação de contábeis com os meus queridos alunos. Eu aproveitar e mandar um abraço, um beijo para todos eles aí. Então, todas as minhas turmas... tem muitos alunos seus aí, ó. Tem segundo Amaral aí, que já disse que esses dois são top. Todos os meus cursos, eu tenho um grupo de WhatsApp com os alunos e a gente discute esses assuntos dia a dia. Eu vou aprendendo com eles também. Então, eu sei que o empregador web, por exemplo, tem uma inconsistência em relação à data do acordo e data de suspensão. Porque a medida provisória estabelece que deve ser feito o acordo, né, com o empregado, com no mínimo 48 horas de antecedência do início da redução ou da jornada. Aí lá no empregador web ele está pedindo informação, data da celebração do acordo, mas na verdade ele está querendo a data do início da jornada, da redução ou da suspensão. Então, acaba muitas vezes induzindo ao erro esses profissionais aí do operacional que não tem nada a ver assim, com essa história. Quando eu digo nada a ver, que não tem culpa nenhuma, mas que não se der errado, o empregador o cliente vai atrás dele depois, né? Mas isso está em fase de saneamento. É porque, assim, foram muitos problemas de uma vez só. Imagina o que é que esse governo fazer esse cálculo de salário para não sei quantos milhões de empregados que já solicitaram, né? Além disso, cuidar daquele auxílio de R$ 600. Além disso, tratar do microcrédito para a empresa. Enfim, além disso... Nossa, e é um universo muito grande de pessoas aí. Demais, demais. Eu estava vendo uma reportagem hoje para você ver como o nosso país ainda é um país muito desigual, muito pobre. Uma reportagem em Mossoró, uma bancária lá da Caixa Econômica teve que pegar o microfone de um carro de som. Você viu, o povo esqueceu que tinha coronavírus. Quando soube que estava lá... era uma fila enorme. Todo mundo. Não tem, entendeu? Mas isso é a necessidade de comer, de pagar a conta, de comprar o alimento. Infelizmente... E a gente vive num estado, muito burocrático. Veja que nos Estados Unidos o governo mandou $1.200, um cheque para casa de todo mundo. E não teve esse auê, essa balbúrdia toda. E aqui, infelizmente, é tudo muito lento. Então, isso fica como aprendizado, né? Porque às vezes todo mundo em casa, isolamento social, mas um simples benefício do governo é suficiente para muita gente ser contaminada, porque vai atrás de dinheiro e tudo mais. Isso, exato, verdade. Pessoal, a gente já está se aproximando para o final, né? Do final, eu acho que já respondi praticamente todas. Eu acho que as perguntas, não temos mais perguntas. E aí, assim, mais uma vez, em nome do CRC, eu agradeço imensamente a sua participação, a colaboração é imensa para a nossa classe, né? E aí, quem quiser se aprofundar, né? Tem os cursos. E aí você vai falar um pouco. Aproveitando aí a oportunidade, professora, quem estiver vendo a nossa live, amanhã à noite é o primeiro curso, tá? Mas quem estiver vendo essa live aqui, é só acessar o meu perfil no Instagram. Aí lá tem o link na minha bio, que a gente chama, simpla.com.br/Prof. Humberto Lucena. Quando você acessa, você tem o link para os dois cursos. É só colocar o código promocional LIVE, L-I-V-E, que vai ter 10% de desconto
lá no valor dos cursos, 10% em cada curso, ou nos dois, enfim, se tiver disposição para fazer os dois cursos. Eu acho que é um momento da gente, às vezes é importante parar para prosseguir, né? Eu costumo dizer o seguinte, Isso. que não é que você vai perder tempo nem perder dinheiro fazendo um curso desse. Você está comprando tempo, porque se eu desse o material para o cara parar e estudar sozinho, primeiro ele não tem tempo, nem todo mundo tem essa disciplina. E às vezes tem coisas que estão ali, mas ele não compreende, e tem coisas que não estão escritas, mas estão ditas, né? Então, ele está comprando o tempo, na verdade, dele. E quando a gente paga, fica com um pouco mais de compromisso para cumprir, né? E está todo mundo convidado, agradecer ao CRC pela oportunidade de me colocar à disposição, convidar para todos que estão nos vendo, que seguir meu perfil lá no Instagram, Humberto Lucena, que é lá estou fazendo live, tem dica trabalhista todo dia. Se tiver notícia e novidade, estou sempre postando nos stories. Sempre postando. Eu acompanho e fico por dentro de todos os assuntos que são postados aí por você, professor. Muito então, obrigado. Eu vou deixar... Essa live vai ficar gravada nos stories, que aí depois, se o pessoal quiser assistir... Tem uma perguntinha aqui de Islene, deixa eu ver aqui, peraí. Cadê Islene aqui? Tem que ativar de acordo... Tem que enviar cópia do acordo ao sindicato, ao informar, no caso, os contratos, né? Os acordos de cada funcionário. Isso, justamente. Tem, Sindicato né? e Ministério da Economia, né? Isso. É o mesmo prazo para os dois. Ela está perguntando aqui, se o colaborador estiver de férias e quando voltar, pode suspender? Pode, não tem problema nenhum. Pode, né? O que não pode fazer é interromper as férias para suspender o contrato. Porque durante o período de férias o contrato está interrompido, né? Interrompido, exato. Então já está interrompido. Isso, só é possível interromper férias do empregado. O precedente normativo 116 do TST estabelece em caso de necessidade imperiosa, situações urgentes e urgentíssimas. Assim, por exemplo, vamos supor que o decreto de calamidade pública se encerre e todos os empregados estão de férias. A empresa precisa funcionar, ela já está sem ganhar dinheiro. Aí seria viável interromper as férias desse empregado para que ele volte a trabalhar, até porque o restante do período de férias ele iria gozar numa época de liberdade absoluta e não presidente de casa, né? Seria até mais benéfico. Professor, professor, me diga uma coisa, tem algum prazo que o sindicato tem que retornar com essa informação? Não, ele pode até nem... Veja só. Para a empresa fazer são 10 dias, né? A medida provisória, ela estabeleceu que os prazos para negociação coletiva ficam cortados pela metade. Então, esse prazo que eu falei, que a empresa teria que informar o sindicato, né, embora seja de 10 dias, o sindicato teria aí 8 dias para responder. Se é cortado pela metade, 4 dias para a resposta, certo? E aí também quem está na 936 são os empregados domésticos, né? Isso. Mesma coisa. Pode fazer fazer a informação para o Ministério da Economia, né? Normal, a eles é aplicável, tá? Tanto na 936 quanto na 927, claro, na 927, naquele que for compatível. Não faz sentido eu colocar um doméstico em home office, né? Porque o trabalho dele já é na sua casa. Já é na É verdade. É verdade. Tá bom, professor. Eu acho que esgotou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, porque tem umas aqui que já foram até... a questão de... A empresa que decidir antecipar férias, ela pode parcelar o pagamento? Veja, desde que isso seja negociado por escrito com o empregado, o MP prevê que o terço de férias, tá? Ele pode ser pago até 20 de dezembro, que é a segunda parcela do 13º. Mas ela pode negociar por escrito com o empregado, que vai pagar essa parcela que seria em dezembro, em 3 vezes, por exemplo. O objetivo é o seguinte: essas medidas servem para preservar o emprego e a renda. Então, tudo que for para preservar o emprego e a renda, desde que eu respeite a Constituição não proíbe isso, afinal de contas, eu vou receber o texto, só que parcelado, né? Tudo bem. Isso. Agora, eu não posso, por exemplo, negociar pagamento de verba rescisória aí com 30 dias, com 40, com 50, 10 vezes. Por quê? Porque aí o emprego já foi embora. As medidas são para preservar o emprego. Se o emprego não existe, não é aplicável a medida. Tá.
Aí tem uma pergunta aqui, no ramo de confecções, precisando celebrar acordo de suspensão, é obrigado a suspender a todos os funcionários? Não, o empregador ele Pode escolher. reduzir um. No setor administrativo, vou suspender ou reduzir. O pessoal do operacional, eu vou suspender, entendeu? Em relação a... Eu posso, inclusive, dentro do mesmo setor, tenho 5 empregados, com 3 eu suspendo, 2 eu reduzo. Fica a critério do empregador. Só ele sabe onde é que o calo aperta, né? Então, é ele que vai escolher nesse momento aí. E aí tem uma pergunta aqui dizendo assim, quando o escritório faz redução de horas, mas o trabalhador continua trabalhando 8 horas. Então essa redução não foi redução, né? Aí tá vai ter errado. problema, vai ter problema na frente. Aí tá errado. Deixa eu ver mais aqui. Tá, vai ficar nos stories essa live por 24 horas, né? Quem quiser assistir depois vai ficar aí a live. Mais uma vez eu lhe agradeço, né? Foi muito bom aqui recebê-lo e disponibilizar esse seu tempo aqui conosco. E vocês pela live já viram como serão as aulas do curso do professor. Então, eu super indico, né? Eu levo ele para os meus cursos porque eu sei com quem eu estou trabalhando, né? Sei quem é o professor Humberto. E olha que a agenda dele é difícil conseguir a vaga. E quando eu consigo, eu já digo, ó, segura aí. Estava marcada para agora. Mas é isso. Né? Em nome do CRC, a gente agradece a sua disponibilidade e agradecemos a presença de todos que nos prestigiou. E teremos mais lives, viu, pessoal? Inclusive, vocês podem, no perfil do CRC, dar algumas sugestões de temas, né? Para que a gente agilize aí e fique perto do profissional, que esse é o momento. Né? Esse é o momento da gente ficar perto. É momento de união. E é um momento bastante difícil, mas que nós vamos superar, né? Isso Perfeito. Tudo vai passar. Perfeito. Então, muito obrigada aí. Boa noite. Bom final de semana e até mais, professor. Até mais. Obrigado. Um abraço. Tchau. Até mais. Tchau.